Então, o que aconteceu com o novo 737 MAX da Boeing, né? Onde a Boeing errou? Tem muita pane na aviação hoje? Quem falha mais, é a máquina ou o homem? O canal dele explodiu, tem quase 1 milhão de inscritos, mais de 600 vídeos. Quantos milhões de visualizações? 4 milhões por mês, é isso? 200 milhões de visualizações. 200 milhões de visualizações estão cantando aqui, uma loucura. É uma loucura. É a Mila, a esposa dele. Como é que o casal se conheceu? Como é que foi? A Câmara dos Deputados decidiu manter o veto do Bolsonaro e as companhias aéreas brasileiras continuam autorizadas a cobrar por bagagem de até 23 quilos despachada em aviões com capacidade acima de 31 lugares nos voos domésticos. Você acha isso justo? Antes de começar a minha entrevista com o Lito de Souza, eu tenho um recado muito importante para vocês. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Isso é muito importante, eu explico agora por quê. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou fazer aqui no canal. Eu conto com a sua ajuda. A Câmara dos Deputados decidiu manter o veto do Bolsonaro e as companhias aéreas brasileiras continuam autorizadas a cobrar por bagagem de até 23 quilos despachada em aviões com capacidade acima de 31 lugares nos voos domésticos. Você acha isso justo? Eu acho. Por quê? Porque antigamente a gente não levava bagagem e o preço já estava incluído na passagem. Quando a ANAC criou essa resolução para que as bagagens fossem cobradas, ela estava tirando o Brasil de um grupo em que pertence Venezuela, Cuba, China e acho que Coreia do Norte, que embute o preço da bagagem na passagem. Todo o resto do mundo cobra bagagem. E cobra no seguinte sentido: você está levando bagagem? Paga por ela. Você não está levando? Não paga. Isso fez com que empresas de baixo custo viessem operar no Brasil, que tem esse modelo de negócios. A Norwegian é uma delas. Voa Rio de Janeiro até Londres por $250 se você não tem passagem. Isso era inimaginável de acontecer se essa resolução não tivesse acontecido. Só que ela aconteceu no momento que a economia do Brasil deu uma piorada gigantesca com a crise de petróleo, com o negócio do PT, com toda a corrupção, todo esse... E aí o que aconteceu? As pessoas esperavam que o preço da passagem diminuísse, mas com toda essa turbulência mais alta do dólar, a passagem não conseguiu diminuir. Ela não aumentou muito, como era de se esperar se não tivesse mudado, mas ela não abaixou. E ficou o sentimento nas pessoas seguinte: pô, fomos enganados. Fomos enganados. Eu não tô... Eu fiquei com esse sentimento. Então, eu estou pagando a bagagem e agora eu estou pagando uma passagem mais cara, não é o que todo mundo pensa? Vocês não pensaram isso também? Tenho certeza que pensaram. Eu sou muito agredido no Twitter por causa disso, porque eu sou a favor. É uma regra que, se não existisse, não permitiria que agora... Chegou mais uma empresa... SmartJet, JetSmart. A JetSmart vai voar aqui para o Brasil, é uma low cost com esse modelo de negócio. A Norwegian, a Flybond, baixas tarifas. A Flybond, e tem mais uma aí que está vindo, Sky, do Chile. Bolsonaro falou que são 5. Então, são muitas que só voam para cá porque pode cobrar pela bagagem. E se você não leva bagagem, você não vai pagar mais por isso. Então o sistema funciona. A gente deu azar dele ter acontecido no momento da crise, da turbulência brasileira. Quem falha mais, é a máquina ou o homem? É o homem, sem sombra de dúvida. Estatísticas mostram, estudos mostram. O ser humano hoje é o grande elo fraco da aviação. E por isso que a indústria está querendo fazer aviões sem pilotos. Você acha que nós vamos chegar aí? Não sei se no nosso tempo de vida, mas que vai. Eu acho que mais... Como 30 assim? Anos. Nossa, que louco. Não, é o nosso tempo de vida ainda. Eu acho que mais 30 anos a gente não vai ter mais piloto a bordo. Nossa, eu tô chocado. Verdade? Porque os aviões já podem pousar sozinhos desde 1960. A tecnologia já existe. Mas é importante ter um ser humano ali tomando decisão.
Eu li um artigo esses dias que fala uma coisa muito interessante. Aí eu tenho medo, viu? Então, e esse artigo falava assim que se tivesse um pouco mais de automação... A gente viu 2 acidentes recentes Então vamos lá, vamos falar dele. do 737 MAX, que foi causado por uma automação não muito bem implementada no projeto do avião, digamos. Então, o que aconteceu com o novo 737 MAX da Boeing, né? Onde a Boeing errou? Errou em vários aspectos. Gerencialmente, de projeto, de engenharia. São coisas inimagináveis que uma fabricante de aviões que tem 100 anos, que faz os melhores aviões que a indústria já viu, cometeu os erros primários que cometeram no projeto do MAX. Sabe quantas pessoas morreram? 344, não foi isso? 346. 2 aviões caíram, um da Lion Air e outro da Ethiopian Airlines. Isso. Conta. E foi por assim, tecnologicamente o avião precisou evoluir e ter motores mais novos. Esses motores novos causaram um problema aerodinâmico no avião. E esse problema aerodinâmico seria muito difícil de corrigir. Não, mas espera. A sensação que eu tenho, desculpa te interromper, primeiro veio a concorrência entre Airbus e Boeing? Sim. O que gerou isso aí? Que é uma briga. A Boeing queria fazer um avião novo. A Airbus já tinha um avião mais novo que a Boeing, Que é o que é o A320. que chama A320 o quê? Airbus A320. Só. A Airbus tinha um A320 e a Boeing tinha um 737. Eles competiam pau a pau, mesmo o 737 sendo de uma geração anterior. Tá. Aí a Boeing falou, precisamos de um avião novo, de um corredor único. E ela começou a trabalhar nesse projeto. Aí a Airbus lançou o A320 NEO, New Engine Option, que era o mesmo Airbus, só que com um motor mais econômico. Isso traria uma economia, acho que de 15% de combustível no 737, sem mudar muita coisa. No Airbus, sem mudar muita coisa, só o motor. As companhias aéreas adoraram. As empresas aéreas amaram. Vamos comprar esse avião, né? Quem era o maior cliente na época da Boeing para o avião novo? A American Airlines. A American Airlines foi na Boeing e falou, eu quero um 737 com motor novo, porque um avião, para sair da prancheta, demora 10 anos de desenvolvimento. O 737 já existe. Bota um motor novo nele, igual a Airbus fez. Né? Pronto, eu compro o que você fizer, Boeing. Aí a Boeing, em 2 anos, elas projetaram o MAX, que é o 737, só que com um motor diferente. O fato de ter colocado esse motor nos túneis de vento não apresentou uma anomalia que só apresentou depois que o avião já estava voando. Durante a fase de testes, os pilotos descobriram que poderia acontecer um negócio em um regime de operação que as empresas aéreas não operam, mas poderia acontecer uma tendência do nariz do avião a subir assim, ó, em uma condição que não é legal. Aí os engenheiros falam, bom, a gente precisa corrigir isso. E aí começa a pensar, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, mas essas coisas de mexer em hardware do avião, que é a fuselagem, controle de voo, é muito complicado. E teria que recertificar o avião inteiramente, porque ele mudaria a característica de voo dele. Para evitar isso e manter o avião como se ele fosse um 737 antigo, introduziram um software no avião que faria com que o nariz abaixasse no momento que fosse necessário e o avião agiria exatamente como um avião antigo. E funcionou no primeiro momento tão bem que eles falaram, a gente nem precisa botar isso no manual de voo. Os pilotos nem precisam saber disso, porque se der um problema no sistema, eles vão agir como se fosse no 737 antigo, vão desligar o sistema. E está tudo certo. Isso é o que a Boeing pensou, erroneamente. E aí, quando aconteceu o problema no avião, aconteceu o acidente. E aí foi quando se descobriu todo esse problema do MCAS. O software em si não é o problema, é o que fornece informação para o software
é que foi implementado errado. O software é assim, as informações que vão chegando. Porque o software ele foi calculado, se acontecer isso, você faz isso. É um programa de computador. Certo. O resultado vai ser o que o programador fez. O problema é como é que o avião sabe que o nariz dele estava muito alto para esse software entrar? Através de sensores. E aí é que entra o grande erro da Boeing. Existem 2 sensores no avião que medem o ângulo do nariz. E por algum motivo inexplicável, eles usaram o sinal de apenas um sensor, que era o do lado do piloto. Então, se esse sensor está errado e manda informação para o software, o nariz está errado, está muito alto, baixa esse nariz, o software, oba, vou baixar. E aí os pilotos foram pegos meio de surpresa. Isso tudo em piloto automático? Não, isso só funciona com o piloto automático desligado. Se o piloto automático tivesse ligado, o acidente não teria acontecido. Ele teria, olha. O MCAS só funciona sem piloto automático. O que é o MAS? O MCAS é o Maneuvering Characteristic Augmentation System. É um nome muito bonito, que é um sistema que faz melhorar as características de sustentação do avião em altos ângulos de ataque, que é o ângulo entre o nariz do avião e o vento que está passando por ele. Então, quanto mais alto for o ângulo de ataque, mais a chance do avião perder sustentação. Então, se o nariz está elevado e pelo fato dos motores novos gerarem uma tendência de botar o nariz mais para cima em condição crítica, esse software atuava aqui atrás, fazendo o nariz do avião baixar. Só que o avião estava voando assim e o computador achava que era assim. Então ele ficava baixando o nariz assim. Com a automatização dos aviões, você acredita que os pilotos estão perdendo a capacidade de pilotar e atuar em situações de emergência? Essa é uma pergunta bastante difícil, bastante complexa, e a resposta não é a que eles gostariam de ouvir, mas é verdade. Existe uma perda de proficiência com a automação. Um piloto, depois que ele vai para a linha aérea, ele passa 90% do tempo dele, o avião com o piloto automático acoplado. Então, quando acontece uma coisa diferente, como aconteceu no voo da Air France, que é o AF447. AF447. Tem a história toda lá no meu canal. Entre lá depois no canal do Lito no YouTube. Em que o piloto... música. Isso. Depois que o piloto automático é desengatado e o piloto passa a ter que voar o avião naquelas condições, ele não tinha a proficiência para voar da maneira correta. Então existe mesmo uma perda hoje em dia de proficiência pelo excesso de automação. Tem muita pane na aviação hoje? Hoje em dia não. Já teve muito mais. Na época que eu trabalhei na ponte aérea em Congonhas, da Varig, aqueles aviões Lockheed Electra, aqueles de hélice. Nossa, os 4? Isso, 4 motores a hélice. Nunca voei, mas era um clássico, né? Um clássico, até hoje. Famoso, né? Paixão de muitas pessoas, inclusive minha paixão. Escrevi um livro, aliás, né, que conta a história dele, de quando ele foi vendido para a África. Aqui? É esse livro aqui, ó. Vamos divulgar. Onde morrem os aviões. Aqui está. Onde morrem os aviões, você está vendo aí na sua tela. E como é que as pessoas podem comprar esse livro, Lito? Na loja do Aviões e Músicas. E por acaso o endereço é lojadoaviõesemusicas.com.br. Está lá disponível. Ou se a pessoa quiser, tem um leitor digital, né, um Kindle, um tablet, vai na Amazon, que o livro está disponível na Amazon também. Mas na versão digital somente. Continua a história, te interrompi, perdão. Então, e nessa época os aviões davam muito problema. Cada pouso do Electra era uma pane. Nossa. Ou uma luz da hélice não acendia, ou a pressão de óleo estava baixa, ou a temperatura do motor estava alta, ou isso ou aquilo. E a gente estava sempre correndo para arrumar aquilo, porque na ponte aérea o avião chegava, em 45 minutos ele já voltava para o Rio de Janeiro. Então a gente corria para fazer o avião ficar pronto para voltar. Um game, ele era um... E às vezes não dava, né? Às vezes tinha que tirar aquele, aí pegava um avião reserva, botava no lugar. E hoje? Hoje em dia é muito automatizado. Os aviões têm um nível de confiabilidade muito alto.
E não existem mais esses problemas assim de temperatura alta, disso. Esses problemas são mais raros de acontecer. O que acontece hoje muito é sistema de entretenimento. Tipo, o Wi-Fi não está funcionando, a luz de leitura não está, a cadeira não está com descansa-pé levantando todo. São probleminhas simples assim. Sim. Os problemas graves mesmo hoje em dia é bem raro. Como é que é o seu canal? E por que você resolveu criar ele? O meu canal ele é uma continuação de um blog. Antes do YouTube pegar fogo mesmo aqui no Brasil, existia um boom com blogs. E eu criei um blog de aviação porque eu estava cansado, por trabalhar na aviação e conhecer processos e todas essas coisas que envolvem aviação em segurança, eu estava cansado de ler notícias erradas, ou em portais, ou na mídia tradicional, né, o jornal, ou na mídia televisiva, lá, aquelas notícias erradas sobre aviação. E quem que erra? Quem que erra? O jornalista. A imprensa. A imprensa. Eu não vou dizer todos, né, porque a gente nunca pode generalizar. Existem jornalistas que são especialistas em aviação, isso existe. Aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos existem. Então, quando acontece algum acidente ou alguma coisa específica em aviação, é o especialista que vai escrever. E geralmente essa notícia não pode ser dada em cima da hora. Quando acontece um acidente, é muito comum a imprensa, né, tem o hard news, ela já vai lá em cima e já quer saber o que aconteceu, o que pode ter acontecido, como que um acidente aconteceu. Isso não dá para saber nos primeiros momentos de um acidente. E isso é que insere o erro na matéria. E aí eu criei um blog, eu falei, não, eu vou combater um pouco isso. Então acontecia um acidente, aí eu já vi aquele monte de coisa escrita errada, né, que são as primeiras notícias, eu falava, pessoal, vamos esperar um pouquinho, não é bem isso, a gente tem que aguardar um pouco, pode ter acontecido isso. E eu normalmente evito especular. Eu falo, isso aqui não aconteceu. Eu não digo o que aconteceu, mesmo eu tendo uma ideia do que pode ter acontecido. Você já fala que aquilo que escreveram é uma bobagem. Isso, que está errado, é uma bolagem. A bolacha é a gíria, né, que eu já... Então, e aí o blog começou a crescer muito, as pessoas em comentários falando, a gente não estava na época do fake news como está agora, né? Mas as pessoas já percebiam uma diferença entre a minha maneira de fazer o editorial e o da imprensa tradicional. E começou a crescer muito. E aí em 2015 eu comecei a migrar o conteúdo para o YouTube. Ainda de maneira tímida, como todo mundo começa, né? Sem saber falar direito com a câmera. E consegui mais fãs, as pessoas começaram a gostar muito, aí vai te incentivando a fazer mais. E o canal dele explodiu, tem quase 1 milhão de inscritos, mais de 600 vídeos. Quantos milhões de visualizações? Nossa, acho que dá umas 4 milhões por mês. É isso, 4 milhões por mês, é isso? 200 milhões de visualizações. 200 milhões de visualizações estão cantando aqui, é uma loucura. É uma loucura. É a Mila, a esposa dele, está contando tudo aqui, os bastidores. Gerente do cara que manda no canal. Manda tudo? Manda tudo. E você vai contar como conheceu ela, né? Vou contar, posso contar. Olha, já vai com a primeira confidência. Não, como é que o casal se conheceu? Como é que foi? Pelo fato de eu falar com parcimônia assim, sobre a aviação, as pessoas começaram a comentar no blog que, poxa, eu tenho... O meu medo de voar diminui quando eu leio o que você escreve em relação ao que eu leio na imprensa. Eu falei, poxa, eu acho que eu consigo ajudar mais pessoas. E aí eu resolvi criar um coaching. Coaching hoje em dia está uma palavra meia, né? Traduzindo, o que seria? Treinar? Tipo um workshop, seria uma consulta. Uma consulta para alguém que morria de medo de voar, conseguir fazer as perguntas das coisas que ela tinha medo e eu explicar. Não é bem assim, isso que você está lendo na mídia em geral está errado. E acontece assim, assim, assim. Tá com medo de voar? Ligue pro Lito. É isso? Mais ou menos isso. E eu fazia isso para atender todo mundo no Brasil, eu fazia com sessões via Skype, 1 para 1. E um belo dia eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que estava morrendo de medo, ela tinha que voar para a Europa. E ela só viajava acompanhada, mas dessa vez ela tinha que ir sozinha. E o desespero, eu já percebi no e-mail lá, e eu tinha acho que 15 minutos de tempo
Eu marquei uma sessão para meia-noite, que era o horário que eu tinha disponível. E a pessoa falou, não, eu quero, porque senão eu não vou viajar. Aí eu marquei uma sessão de coaching com essa pessoa que era do Rio de Janeiro. E a gente fez a sessão por Skype, que seria da meia-noite até meia-noite 15, e terminou tipo umas 4 horas da manhã, por aí. E aí? Esta pessoa virou o quê? Esta pessoa acabou virando minha esposa. Mas antes de virar esposa, viajou tranquila. Viajou, pois é, aí no dia seguinte ela foi para o aeroporto, aí eu ainda dei uma ligada, falei, aí, tá tudo bem? Você lembra de tudo que eu falei sobre a viagem? Até então de uma maneira respeitosa e tudo mais, assim, profissionalmente mesmo. Apesar de ter dado um clique ali, né, tanto do meu lado quanto do dela, mas, né. Um entrou na rede social do outro, deixa eu entrar no Instagram dela, ele entrando no dele, rolou isso? Todo mundo se stalkeou, não? Do jeito que ela é curiosa, eu imagino que ela investigou a minha vida inteira antes. Ela viu aqueles vídeos horríveis que são os vídeos do início, né? E leu todos os blogs, todos os posts que eu tinha. Com certeza ela fez isso. Conhecendo ela como eu conheço agora. E aí o que virou tudo isso? Aí viajou tranquila e a gente continuou se conversando, mas demorou pra gente se conhecer pessoalmente, assim, demorou bastante. E aí, quando a gente se conheceu já éramos muito amigos e aí a amizade virou um amor muito maior e ela virou a esposa e agora a mãe do meu primeiro filho, né? O Malone, e a gente se dá muito bem assim. E o principal, ela viaja agora muito bem de avião, mesmo com turbulências fortes, ela já sabe que não acontece nada em um avião durante uma turbulência. Eu achei sensacional porque o medo aproximou as pessoas. Não é muito louco isso? O medo de voar uniu duas pessoas, que gerou um filho. Pois é. É muito doido isso, assim. Como... Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre... Talvez se ela não tivesse o medo de voar, vocês nem se conhecessem. É verdade. Então, eu fiz um vídeo desses dias aí, foi uma collab, inclusive, com outro canal, falando de universos paralelos. Que uma escolha que você faz na vida gera um universo a partir dali, ou se você fizesse uma outra escolha seria um outro universo, sabe? É uma história bem interessante. E eu penso assim também, se não tivesse o medo de voar, se eu não tivesse escrito o blog com as informações corretas sobre a aviação, isso não teria acontecido. Você está gostando da minha conversa com o Lito Souza? Não acabou! Você é piloto também? Qual é o momento mais perigoso do voo? É na decolagem, é durante a viagem, é no pouso? Em caso de uma possível queda no avião, qual que é a parte mais segura do avião? Quando o avião cai na água, existe alguma chance dos passageiros sobreviverem? Então vamos falar do filme agora. Sully, o herói do Rio Hudson, com Tom Hanks e direção do Clint Eastwood. O pássaro é o maior inimigo de um avião na decolagem? E como é que você acha que ele conseguiu convencer os investigadores que pousar no Rio Hudson era a única saída? Vamos supor que a gente estivesse num voo, né? E aí, não sei se já aconteceu na história da aviação isso, que o piloto morre. E aí? O que acontece?